Capítulo 23. Sangue, suor e lágrimas, 1919. Depois da sua participação como anarquista ao lado dos republicanos na luta pela restauração da Primeira República, Rodolfo encontrava-se completamente sozinho. Por inúmeras vezes que se tinha deslocado à casa da mãe de Beatriz e tinha recebido sistematicamente como resposta que ela se tinha ausentado temporariamente para a casa de familiares no Algarve. Sabia que não podia esperar nenhuma ajuda da sua parte, dada a sua animosidade pela sua pessoa e porque era legítimo que ela tivesse essa preocupação pela sua única filha, o instinto de proteção da parte de uma mãe que não podia ser minimamente criticado. Este período da vida de Rodolfo envolveu um grande sofrimento. O seu amor por ela e pelo seu filho Arthur eram imensuráveis. Também estava consciente de que ela lhe tinha dado várias oportunidades para que ele se dedicasse à família e inclusivamente sabia que nunca lhe tinha sido exigida a renúncia aos seus ideais políticos, mas simplesmente o seu afastamento do grupo de Tony. Na sua honestidade intrínseca, sabia que era ele o culpado devido ao seu egoísmo idealista. Talvez que ela tivesse razão e que o sentimento de lealdade que ele tinha por Tony fosse simplesmente o resultado de um exagero da sua parte. Pensando bem, chegava à conclusão de que sempre tinha agido de uma forma extremista que por vezes poderia suplantar a lógica e a razão. Durante a noite sonhava com os primeiros dias em que tinha chegado a Lisboa. Ouvia a voz do seu pai a chamá-lo do último andar, insultando e rindo sarcasticamente enquanto o fazia. Via-se no meio do átrio que dava para as escadas, olhando para cima e tentando encontrá-lo. Nesse momento apareciam rostos saídos do escuro que faziam troça dele e lhe atiravam com toda a espécie de lixo que ao cair se transformava em flocos de algodão, caindo lentamente como se fossem neve. Essa visão transmitia-lhe uma sensação de segurança, como sentir-se protegido contra todas as formas de agressão que lhe pudessem dirigir, como se fossem setas que se transformavam em flores antes de o atingirem. As noites eram intermináveis e passadas com as saudades que tinha por Beatriz e pelo seu filho. Recriminava-se por não ter respeitado tudo aquilo que ele sempre tinha ambicionado. Uma família onde o amor e o carinho reinariam. Este sentimento de culpa era agravado quando pensava em José, que continuava sem dar notícias, o que lhe provocava uma angústia enorme. Nunca o tinham convencido de que não era da sua responsabilidade o facto de ele não ter voltado da guerra, como os outros militares, continuando a pensar que se o tivesse acompanhado, ele estaria provavelmente ao seu lado naquele momento. Naquela manhã do mês de maio, Rodolfo dirigiu-se mais uma vez à mercearia de Tony. Dada a sua amizade, não podia evitar de falar bastante com ele, até pelo simples facto de que não tinha mais ninguém em quem pudesse depositar confiança ao ponto de desabafar sobre a sua vida privada. Era igualmente visível a preocupação de Tony pelo seu filho adotado, como ele lhe tinha começado a chamar. Rodolfo adorava-o, mas por outro lado não deixava de o considerar indiretamente culpado pela sua atual situação. Lembrava-se das palavras de Beatriz e reconhecia que lhe devia ser leal, mas também era verdade que ele era bastante possessivo em relação à sua presença, causando-lhe por vezes uma sensação de estar preso naquele local por razões sentimentais e de pura amizade da sua parte, e demasiadamente ligado ao seu grupo anarquista. Este período de ausência da sua família conduziu-o num sentido positivo, a ilações profundas sobre a sua maneira de ser e de atuar, chegando gradualmente à conclusão que tinha de começar a afastar-se dos ambientes que estavam a afetar profundamente a sua estabilidade familiar. Então, Rodolfo, não estás com bom aspecto, pá? Não conseguiste dormir durante a noite? São noites em sobressalto, Tony. Tenho sonhos medonhos com o meu pai e às vezes com o José. Por vezes sonho que estou ao seu lado no campo de batalha e que passados uns momentos o deixo sozinho. Depois vejo-o a lutar contra as tropas alemãs e tento correr na sua direção, mas não consigo mover as pernas, como se estivesse possesso por uma força superior que me faz sentir um peso enorme no corpo, impedindo-me de o ir salvar. É quando eu estou a tentar libertar-me dessa força invisível que me prende ao chão que acordo, às vezes a gritar pelo seu nome. Isso são só sonhos, Rodolfo. Tens que começar a tentar livrar-te desse sentimento de culpa que se apoderou de ti, rapaz. Existem certas coisas na vida que, por mais que queiramos, nunca poderemos evitar. Penso que isso faz parte do destino e das opções de cada um.
respondeu Tony, tentando tranquilizá-lo. Tony aproveitava os intervalos em que não estavam clientes presentes para tentar dar-lhe um certo apoio moral. Tinha a consciência de que ele estava a atravessar um período bastante penoso e que, como seu amigo que era, também lhe causava um certo sofrimento. Tony, também lhe quero dizer uma coisa que talvez o vá chocar um pouco. Para lhe ser franco, até estou com um certo receio de o fazer. Não tenhas nenhum problema com isso, pá. Se sentes que me deves expressar alguma coisa que invada o teu coração, é melhor não guardares isso só para ti. Eu prefiro mais ouvir as tuas palavras e desabafos do que viver na dúvida sobre o que é que estás a pensar e a sentir. Sobretudo se a minha pessoa estiver envolvida nessa situação. É sobre a nossa atividade política, Tony. Penso que a Beatriz tinha razão quando insistia comigo para me afastar do nosso grupo anarquista. Eu não quero abandoná-lo repentinamente, porque tenho muita amizade por si, para além da lealdade que o senhor sabe existir. Se a decisão de Beatriz foi baseada na tua participação nos recentes acontecimentos ao lado dos republicanos, penso que ela tem absoluta razão, e sabes bem que eu até tentei evitar que te juntasses a nós. Por minha vontade tinhas ficado em casa ao pé da tua mulher e do teu filho. Eu sei perfeitamente, Tony. Também é porque venho a verificar a pouco e pouco que a nossa prática está cada vez mais agressiva e receio que futuramente isso culmine em consequências bastante graves. O Tony sabe que eu estou pronto a lutar pelos ideais anarquistas, mas também me deve conhecer o suficiente para ter a consciência de que eu nunca participarei em nenhuma ação extremista, seja por que motivo for. Tens razão, Rodolfo, e nesse aspecto eu tenho que ser bastante honesto contigo. Ainda és muito novo para saber que numa atividade política como a nossa é muito difícil garantir que os acontecimentos possam ser sempre completamente controlados. Portanto, pessoalmente, não te posso assegurar que algo de bastante grave se passe durante as nossas participações quando for a altura de proteger a República. Correm notícias em que incriminam os anarquistas de atos de violência que podem provocar vítimas no seio da população civil. E isso pode envolver mulheres e crianças, para não excluir todos aqueles que inclusivamente poderão ser anarquistas, como nós ou simplesmente nossos aliados. Se isso se confirmar, recusar-me-ei a continuar a fazer parte deste núcleo anarquista, Tony. Isso são tudo calúnias para tentar queimar a nossa imagem porque temos uma influência enorme no seio da classe operária. Temos praticamente o controle no seio dos sindicatos. Mas esses rumores são verdadeiros ou não, Tony? Diga-me, por favor. Nesse momento, Rodolfo verificou uma estranha expressão no rosto de Tony, assim como uma certa hesitação na sua resposta. Escuta, Rodolfo, para ser anarquista é preciso ter uma grande coragem. É como estar no meio de uma guerra que às vezes causa vítimas involuntárias. Para além disso, tens que estar consciente que também existem os anarquistas radicais que, por vezes, atuam independentemente. E aí, assim, podem ocorrer atos extremistas, mas essas situações são bastante difíceis de poderem ser detectadas a tempo pelo cume da cela ou dos cabeças do partido. Tudo isto faz parte de toda esta engrenagem política e é comum a todos os partidos políticos. O Sidónio Pais não foi morto senão por um republicano radical, talvez sem o conhecimento do partido. Desculpe, Tony, mas eu nunca poderei ter o sentimento de estar envolvido nesse tipo de situações, mesmo que involuntário ou indiretamente. Nunca poderia perdoar-me só de pensar que estaria envolvido em algo que pudesse causar vítimas no seio da população. No fim de contas, somos todos portugueses. Eu não quero interpretar as tuas palavras como uma despedida, Rodolfo. Já sabes que eu te considero como um filho. E não quero dizer com isto que te quero influenciar para continuares a fazer parte da nossa célula. Estás livre de decidir o que achares ser o mais honesto em relação a ti próprio. E isso é que é importante. O sentirmos bem no nosso íntimo. Não, Tony, isto não é nenhuma despedida, mas simplesmente um ato de franqueza para consigo. Não quero fazer nada no futuro que possa magoá-lo. Também sempre o considerei como o pai que nunca tive. E estou muito agradecido pela sua verticalidade e compreensão. No fim do trabalho matinal, dirigiu-se à estação do Caixo Sodré, como era habitual. Durante o caminho, pensou nas palavras de Tony e sentiu-se mais aliviado. Pensava que o diálogo que tinha ocorrido era uma porta aberta para que mais tarde ele pudesse tomar a iniciativa de abandonar o grupo anarquista. Isto no caso de Beatriz voltar para casa. Quando chegou, foi encontrar o seu patrão e amigo Vítor num estado de espírito desastroso.
Meses tinham passado sem que houvesse nenhuma novidade sobre o paradeiro do seu filho. Rodolfo até evitava de passar por casa dos pais de José, devido ao sofrimento que reinava naquela família. A irmã de José nunca poderia substituir o vazio da sua ausência, agravado pela incerteza em se ele estaria vivo ou não. E a sua mãe agarrava-se sempre a ele a chorar, dizendo-lhe: "Tu és como se fosse o irmão de José. Ele sempre te considerou como tal e nós também, sobretudo agora." E estas palavras de conforto serviam para que ela extravasasse a sua dor. Era como se visse em Rodolfo o seu filho, e isso ajudava bastante a superar o seu sofrimento. Apesar da sua aparente dureza, Rodolfo abraçava-a e não podia evitar que os seus olhos fossem invadidos por lágrimas. "Boa tarde, Sr. Vítor." "Boa tarde, Rodolfo. Não tinha maneira de te contatar, senão tinha-te dito para não vires trabalhar hoje", disse Vítor de uma forma um bocado sombria que o fazia parecer bastante deprimido. "Então porquê? Passa-se alguma coisa que eu não saiba? Em que posso ajudá-lo?" "Não tem nada a ver contigo, Rodolfo. É só porque hoje o meu estado de alma não me está a ajudar muito. Prefiro ficar sozinho a trabalhar. Desta forma estou ocupado, o que evita que eu pense muito ou demais. Se voltar a casa tenho que enfrentar o estado de alma da minha mulher e ainda fico pior. Não estejas preocupado, que recebes como se fosse uma tarde normal." "Não é esse o problema, Sr. Vítor. É simplesmente porque fico bastante preocupado de o ver assim. Isto não está a ser fácil, Rodolfo. O ambiente em casa é de cortar a faca." "É preciso ter esperança, Sr. Vítor. Disseram-me que existem muitos militares que ainda não voltaram e que outros ainda continuam a chegar. Sabe que houveram muitos feridos que tiveram que ficar nos hospitais por um grande período de tempo, mesmo após o fim da guerra. E inclusivamente até parece que houveram outros que simplesmente não quiseram voltar ao país. Com certeza por estarem a fugir de alguma situação pessoal, não sei. O José faz-nos tanta falta. Com o futuro brilhante que ele tem à frente dele, seria ilógico querer ficar no estrangeiro. Que eu saiba, ele nunca teve nenhum problema que o obrigasse a fazer semelhante coisa. Eu nem quero pensar nisso, mas mesmo assim era melhor que fosse o caso. Pelo menos sabíamos que ele estava vivo." "Existe qualquer coisa em mim que me diz que ele está vivo e em saúde, Sr. Vítor", retorquiu Rodolfo com um ar muito convincente e persuasivo. "Que Deus te ouça, Rodolfo, que Deus te ouça, rapaz. E sempre não quer que eu fique aqui a fazer-te companhia?" "Não, Rodolfo, eu antes prefiro ficar absorvido pelo meu trabalho. Para ser franco, cada vez que olho para ti lembro-me do José, e isso faz-me sofrer. Só que hoje não estou com muita resistência emocional, é tudo. A culpa não é tua, nem sequer imagines uma coisa dessas. Vai, aproveita a tarde que está muito bonita. Amanhã falamos. Posso levar comigo o equipamento suplementar, Sr. Vítor? Assim posso ir para um café e ganhar um pouco de dinheiro, para além do senhor não ter que me pagar. Talvez passe na Brasileira e engraxe os sapatos de algum escritor que se encontre perdido nos seus pensamentos", exclamou Rodolfo com um sorriso nos lábios, numa tentativa de mudar o estado de alma de Vítor. "Claro que sim, Rodolfo, e quero que saibas que recebes à mesma a tua tarde de trabalho como estava previsto. Tu não tens culpa destes meus momentos de fraqueza." A Brasileira, no Lago do Chiado, era frequentada por intelectuais e era um dos cafés mais prestigiosos da capital. Rodolfo costumava receber gratificações consideráveis dos frequentadores habituais deste estabelecimento, entre os quais o famoso escritor Fernando Pessoa. Nos outros cafés menos prestigiosos, certos proprietários pediam-lhe uma participação nos seus ganhos para poder trabalhar no seu café, o que o revoltava, mas não era o caso de A Brasileira, onde o dinheiro cheirava à distância. Rodolfo começava a ficar cansado desta profissão, que o obrigava não só a suportar as intempéries e os maus humores de terceiros, mas também porque, apesar da sua humildade e simplicidade, a sua educação começava a desempenhar um papel importante no seu espírito. Através da leitura, tinha-se autoeducado a um nível que era invejado por muitas pessoas que o conheciam, e este facto levava-o a interpretar as suas profissões de uma maneira completamente diferente da de quando tinha começado a trabalhar. Naqueles dias, já pensava em encontrar uma atividade que se enquadrasse mais com o seu nível cultural, apesar de não possuir nenhum diploma. Paralelamente, também achava que era o momento de mudar radicalmente de vida,
não deixando de se lembrar mais uma vez das palavras de Beatriz quando lhe dizia que ele deveria procurar outro trabalho, se ao menos pudesse recuar no tempo e dar-lhe ouvidos. Quando estava a dar brilho aos sapatos de um distinto cavalheiro de meia-idade, deu por si a expressar esta sua necessidade de mudar o rumo à sua vida, mencionando o seu poder de adaptação a qualquer profissão que lhe propusessem, o que fez com que o seu cliente começasse a trocar impressões com ele. Sabes, rapaz, estes tempos são bastante difíceis, mas existe sempre uma possibilidade de encontrar um trabalho que se adapte à formação e capacidade de cada um. O que é preciso é ser persistente, ao ponto de nunca desistir, e para isso é preciso muita força de vontade. Observou o cliente sem olhar para ele. Enquanto Rodolfo cuidava dos seus sapatos e falava, ele lia o jornal. No entanto, prestando atenção às suas palavras e por vezes interrompendo para comentar sobre as suas ideias. Eu bem sei que todos nós somos necessários à sociedade. Se todos fôssemos doutores, não haveria ninguém para abrir as estradas com estalicaças e por aí adiante, proferiu Rodolfo. E para engraxar sapatos? Interrompeu o cliente, começando a rir-se. Rodolfo acompanhou naquela risada e calou-se por um momento. Não queria exagerar na conversa, não fosse que o cavalheiro interpretasse esse facto como um abuso de confiança. No fim do trabalho, o cliente levantou-se lentamente, tirando dinheiro da carteira e disse-lhe: Estás a ver aquela barbearia ali à esquerda, do outro lado do largo? Agora vou lá passar porque sou um cliente assíduo e bastante amigo do patrão. Por acaso não estarias interessado num lugar de aprendiz de barbeiro? Sempre é diferente do que engraxador de sapatos. Por amor de Deus, senhor, isso era como ouro a cair do céu. Não sei o que dizer, senhor. Eu não deixei de notar em ti um jovem bastante inteligente e com ambição. Eu já ando aqui há alguns anos para me aperceber destas coisas, rapaz. Olha, vamos fazer o seguinte. Hoje vou fazer a barba e falar com o meu amigo, o patrão da barbearia. Se passares amanhã um pouco mais cedo, digamos, por volta da 1h30 da tarde, podes apanhar-me a beber a bica depois do almoço e assim poderei informar-te sobre o resultado da conversa de hoje. Absolutamente, senhor. De certeza que não vou falhar nem me atrasar, de tão importante que isso é para mim, disse Rodolfo com uma expressão de agradecimento. De tão entusiasmado que estava, nem se lembrou das horas. Ao abandonar o Largo do Chiado, apanhou a Rua do Alecrim em direção ao Cais do Sodré. No caminho pensava em Beatriz e imaginava-se em casa a dar-lhe a novidade de que tinha uma nova profissão que lhe proporcionaria mais bem-estar e outras possibilidades financeiras. O mais difícil seria o de informar Vítor que iria mudar de emprego, o que nesta fase da sua vida constituiria um grande golpe, mas também tinha a consciência de que não podia desperdiçar uma oportunidade destas. Rodolfo não era uma pessoa de maus hábitos. Normalmente comedia-se no consumo de bebidas alcoólicas e não era dependente do cigarro. Fumava quando lhe apetecia, a quando de momentos em que estava acompanhado com o José ou o Tony. A sua força de vontade e o seu caráter eram superiores aos seus vícios. No entanto, naquele dia decidiu celebrar aquela grande novidade pelo que entrou num dos bares da zona do Caixodré, coisa que nunca tinha feito antes. Aqueles locais eram frequentados predominantemente pelo pessoal das docas, na sua maior parte estivadores, e havia a presença de proxenetas em quase todos os cantos do quarteirão, cumprindo a sua missão de controlar e proteger a atividade da prostituição. Sentou-se ao balcão e pediu um copo de aguardente, começando a festejar precocemente este acontecimento da sua vida. Ao fim de 3 copos e dada a sua ingenuidade, começou a dirigir-se aos presentes e a convidar alguns para o acompanharem, descrevendo a conversa que tinha tido com aquele distinto cavalheiro, mencionando igualmente quanto dinheiro tinha ganho naquela tarde ao engraxar os sapatos à gente fina, como os presentes lhes apelidavam. Eu não sou estivador das docas do Tejo, mas passo a manhã inteira com caixotes às minhas costas, dizia ele a alguns presentes a quem pagava as bebidas. Não acreditam? Os presentes riam-se com aquele jovem com aspecto de inexperiente e de ingênuo e que ao mesmo tempo constituía uma novidade naquele meio tão tradicional e especial. Já vamos ver isso. Sabes o que é o braço de ferro? Disse um dos estivadores a um certo momento. Se não sabes, eu ensino-te. Vem cá e senta-te comigo nesta mesa. O Rodolfo olhou para aquele homem corpulento que tinha quase o dobro da sua estatura. Os seus braços eram da largura das pernas do Rodolfo e podia-se verificar pela sua voz que já estava bastante embriagado.
Talvez no outro dia, companheiro. Hoje já tenho a minha dose e tenho que voltar para casa. Amanhã tenho que começar a trabalhar bem cedo, respondeu, tentando desviar a conversa e o espírito daquele colosso de Rhodes. Ora, estão a ver este estivador de meia tigela? Eu disse logo que tu não tinhas ares de estivador. Tens uma conversa de grão fino? Será que tens dinheiro para pagar tudo o que bebeste e que ofereceste? Ou isso foi mais uma história da carochinha para nos entreter? Olha que aqui nós somos todos pobres, portanto tens que desenrascar. O ambiente começava a tornar-se pesado e extremamente tenso, e Rodolfo apercebia-se que era difícil sair daquele local sem se envolver numa luta desnecessária que lhe podia custar muito caro. No dia seguinte tinha que assegurar aquela proposta de trabalho que para ele era fundamental. Não era que tivesse medo daquele indivíduo, por enorme que ele fosse, mas simplesmente não queria arranjar mais problemas para si e para os que lhe davam o seu apoio, como o Tony e o Vítor. Eram eles que precisavam dele e faziam tudo pelo seu bem-estar. Após um momento de reflexão, abandonou o balcão, dirigindo-se à mesa do estivador. Não posso fazer o braço de ferro com o senhor. Não me chames de senhor porque é a mesma coisa que estares a insultar-me. É melhor sentar-te imediatamente, gritou o estivador com um ar ameaçador. Rodolfo não tinha saída. Já lhe disse que não posso e vou explicar-lhe porquê. É porque se o fizer, você pode partir-me o braço e depois não posso ir trabalhar e ganhar a minha vida, enquanto você fica aqui a embabadar-se todas as noites. Proferiu em voz bastante alta. Aquela montanha de homem levantou-se, afastando a mesa para o lado de uma forma brutal e ficando em frente dele. Aproximou-se lentamente, fixando-o nos olhos, sem que se notasse qualquer manifestação de receio da sua parte. A uma distância de alguns 30 centímetros, Rodolfo ergueu a sua mão direita de baixo para cima, os dedos firmemente fechados e os nós dos dedos virados para cima. Sabia que não podia comparar a sua força física com a daquele indivíduo, mas também era conhecedor da sua. O soco partiu veloz e seguramente na direção da parte inferior do queixo do estivador, que caiu diretamente no chão como uma pedra, o que causou uma reação coletiva da parte dos presentes que gritavam "Bravo!" e que começaram imediatamente a rir-se. Aproximaram-se de Rodolfo, que se encontrou rapidamente aos ombros de vários estivadores que o elegeram como o herói da noite. Na realidade, Rodolfo tinha aprendido aquela forma de defesa nos treinos com os seus camaradas anarquistas, mas isso não podia revelar aos presentes. A seguir foi a vez dos estivadores pagarem ao herói as inúmeras bebidas que se seguiram. Passados largos minutos, o seu adversário dirigiu-se a ele e apertou-lhe a mão, dando-lhe os parabéns pela sua vitória tão inesperada. Nessa noite, Rodolfo ganhou a simpatia, a amizade e a admiração daquele grupo de estivadores. Quando chegou a casa, já às primeiras horas da manhã, atirou-se para cima da cama de tão cansado que estava. Subitamente ouviu uma voz e levantou-se em sobressalto. José encontrava-se à sua frente. Ele ainda pensou que era uma visão, o resultado do álcool que tinha ingerido naquela noite, mas não, José estava ali, bem presente. O seu aspecto era bastante diferente. Tinha deixado crescer a barba e tinha emagrecido significativamente. Boa noite, Rodolfo. Bati tantas vezes à porta sem ninguém me responder. Por fim, ainda me lembrava onde é que a Beatriz costumava esconder a chave e não tinha vontade nenhuma de acordar os meus pais. Espero que não te importes. Pelos vistos, já estavas a celebrar a minha chegada antes de me voltares a ver. O Rodolfo tinha perdido a fala. Embora sempre tivesse alimentado a esperança de que ele estivesse vivo, vê-lo em carne e osso era completamente diferente, qualquer coisa mágica, como se um sonho se tornasse realidade. José! Eu sabia que estavas vivo, meu grande amigo, gritou Rodolfo, levantando-se rapidamente do seu leito e encaminhando-se para ele de braços abertos. Estou vivo, mas um bocado machucado, Rodolfo. Isto não foi nada fácil, meu amigo. Estou bastante contente por te voltar a ver e nem podes imaginar o que estou a sentir neste momento. Respondeu José com uma voz cheia de emoção. Abraçaram-se fortemente de tal maneira que Rodolfo não o largava, como se essa atitude fosse uma confirmação da sua presença física. Percorria o seu rosto com as suas mãos e fazia-lhe festas nos seus cabelos. Se Rodolfo tivesse um irmão, não teria mais amor por ele do que por José. Então o que é que te aconteceu? Só agora é que voltaste para Portugal? Nem podes imaginar o que é que todos nós passámos por desconhecermos o teu paradeiro. Pensámos o pior dos piores e essa incerteza quase nos ia fazendo endoidecer.
Encaminharam-se para a mesa da cozinha e Rodolfo abriu uma garrafa de vinho para celebrar esta ocasião tão importante e especial na vida de ambos. José encaminhou-se lentamente em direção a uma cadeira e Rodolfo apercebeu-se de que ele cocheava ligeiramente da perna direita. Pensei que a Beatriz estava contigo, tive muitas saudades dela. Ela ficou na casa da mãe? Não, José. Nós estamos separados desde há alguns meses, mas isso é um assunto que vamos abordar mais tarde. Até porque agora estás aqui e com a consideração e admiração que ela tem por ti, de certeza que vai escutar-te. José ficou bastante surpreendido com esta novidade. Se eu puder ajudar em alguma situação é só dizer, já. Tenho muita pena que isso tenha acontecido. Vocês já sabem que para mim são como irmão e irmã. Para te dizer a verdade, ela ficou muito afetada pela tua partida e é extremamente preocupada quando os militares do corpo expedicionário começaram a chegar e estávamos sem novidades sobre o que tinha acontecido. Foi como uma tortura para todos nós. Ainda é para aqueles que não sabem que chegaste? Sim, posso compreender essa preocupação. Se fosse o contrário, seria a mesma situação. Mas diz-me lá, José, já reparei que estás a arrastar um bocado essa perna direita. É qualquer ferimento de guerra que vais recuperar ou é mais grave do que isso? O importante é estares em vida e novamente de volta. Isto não é nada, foram os telhaços da artilharia alemã que me atingiram as pernas. Sobretudo a direita e ligeiramente na cara. Se tu assistisses ao que eu presenciei no campo de batalha, nem sequer davas importância a este pormenor. Por isso é que deixaste crescer a barba. Estás mais à nota? Agora é que vais conquistar muitas garotas. Um oficial, herói da guerra, o que é preciso mais para ter sucesso no meio feminino? Exclamou Rodolfo num tom de brincadeira e na tentativa de animar um bocado o seu amigo. Notava nele uma alegria por ter voltado, mas sentia que existia nele qualquer coisa que se tinha apagado no seu interior. Tinha um olhar estático e o seu rosto não se alterava, mantendo a mesma expressão. Mas diz-me lá porque é que ficaste no estrangeiro todo este tempo, José? Deve haver uma razão bastante forte que te obrigou a isso. Para começar, não sou nenhum herói. Não fiz mais nada do que a minha obrigação e no campo de batalha não havia diferença entre oficiais e soldados. Todos éramos irmãos de armas, ajudando-nos mutuamente. Acredito bem, José. Tu nunca poderás imaginar os remorsos que eu tive e ainda tenho por não te ter acompanhado. Estás a ver? Afinal de contas, agora já não precisas do teu antigo guarda-costas. Nem eu tenho coragem para me comparar com um veterano da guerra como tu. Devo confessar que me surpreendeste grandemente. José sorriu ligeira e humildemente ao ouvir esta afirmação. Para ser completamente honesto contigo, e é só a ti que eu digo isto, quando saí do hospital em França, podia ter-me juntado aos militares que estavam a ser evacuados, mas o meu estado de espírito impediu-me de o fazer. Tu não fazes a mínima ideia do que se passou naquelas trincheiras, Rodolfo. Foi um contexto de puro massacre das nossas tropas e os nossos governantes não nos ajudaram quase nada para sairmos daquela situação. Começou José a explicar. Rodolfo sentiu nele a necessidade de desabafar com alguém, coisa que certamente ainda não tinha feito. José também sabia perfeitamente que ele era como um cofre forte em relação a confidências, sobretudo vindas dele. Aqui no país houve uma grande reação contra essa falta de apoio. Em parte a culpa foi do Sidónio Pais, que começou a chamar os oficiais mais graduados e experientes e que na sua maior parte não voltavam para a frente de batalha, comentou Rodolfo. Para além disso, encontrávamos num contexto estratégico-militar que nos colocou numa situação de vulnerabilidade em relação aos alemães. Eles tinham uma superioridade bélica e as suas divisões correspondiam a mais de metade do número das nossas tropas. Mas muito antes do confronto já antevíamos o que se iria passar, Rodolfo. Muitos camaradas de armas cometeram suicídio por não terem suportado este tipo de pressão psicológica. Sabíamos que o 11º Corpo Britânico não nos podia render por falta de embarcações para atravessar o canal, e houveram muitos oficiais portugueses que, dados os seus contactos e influências, conseguiram voltar a Portugal antes do confronto. Foi todo esse conjunto de circunstâncias que conduziu à nossa derrota. Só pode realmente imaginar uma situação dessas quem viveu, José. Por muito que se queira, nunca conseguimos obter a imagem correta dos acontecimentos e muito menos do estado de alma que invade os combatentes. Mas ainda não me explicaste porque é que não acompanhaste as tropas no regresso a casa.
José hesitou antes de responder. Acendeu um cigarro, que era um hábito que ele não tinha antes da guerra, e fixou Rodolfo com uma expressão que poderia ser interpretada como: então, não adivinhas? Dada a sua amizade e extremo conhecimento dos comportamentos e pensamentos de José, veio automaticamente à ideia de Rodolfo o nome de Beatriz, mas isso era uma coisa que não podia mencionar, de tão delicada que era. Houve um camarada de armas que me ajudou na retirada das trincheiras e que me conduziu a um hospital onde eu fiquei várias semanas. Depois disso, juntei-me novamente aos militares que ainda tinham ficado naquela área da Europa, mas o meu sentimento de continuar a participar nos acontecimentos já não era o mesmo. Tínhamos a consciência de que tínhamos sido abandonados pelas tropas britânicas no momento crucial e que o nosso governo não tinha seguido os conselhos do general Gomes da Costa, por uma mera questão política. Portanto, essa situação poderia voltar a repetir-se. Já não tínhamos confiança em ninguém, no fim de contas. Compreendo perfeitamente, José, mas a guerra terminou em novembro do ano passado e nós estamos já a meio do ano. O que é que te aconteceu, entretanto? Quando no hospital pensava a que ponto é que os militares tinham sido usados pelos nossos dirigentes por razões meramente políticas, sobretudo tendo em consideração o contexto de guerra mundial por que estávamos passando. Senti-me traído pelos meus compatriotas e, para ser franco, isso não me deu muita vontade de voltar a Portugal. Para além disso, também se deu o facto de eu ter conhecido a enfermeira francesa que me tratou e por quem eu ganhei um certo afeto. Depois da guerra fui viver para a sua casa no campo para tentar esquecer um bocado tudo o que me reinava na mente e na alma. Eu já sabia que aí haviam saias à mistura, exclamou Rodolfo com uma grande gargalhada. Mas afinal o que é que correu mal nessa relação, José? Nada correu mal, Rodolfo. Foi simplesmente porque chegámos à conclusão de que nos tínhamos conhecido em circunstâncias que proporcionaram esse nosso relacionamento. Estávamos ambos carentes de carinho e ternura, mas não pensávamos que o mais importante era que existisse amor no meio disso tudo, porque tínhamos passado juntos. Ela era bastante compreensiva e muito culta, mas no fim aceitámos o facto de sermos essencialmente amigos até ao fim dos nossos dias. É só. Conhecendo o teu feitio e postura na vida, não se podia esperar outra coisa, José. Ainda por cima, quando se trata de sentimentos, tudo se torna mais complicado. Ficas a saber que não sei no que é que vai dar esta separação com a Beatriz. José não se pronunciou e passou os minutos seguintes a ouvir a descrição dos acontecimentos que levaram àquela separação, mesmo temporária que fosse. Para tentar resolver essa situação, Rodolfo acabaria por pedir a ajuda do seu amigo no sentido de abordar a mãe de Beatriz, a Dona Manuela, pelo facto de que ele era bem aceito por ela, o que poderia conduzi-lo a saber do seu paradeiro. Sim, Rodolfo, pode estar descansado que eu vou arranjar forma para tentar resolver isso da melhor maneira. Tu sabes que eu nem sequer posso imaginar estar outra vez aqui e não ter a presença de vocês os três na minha vida. Tenho necessidade de reviver todos esses momentos que passamos em conjunto e dos quais eu me lembrei centenas de vezes a quando nas trincheiras. Sabia que podia contar contigo, José. Vamos ver se ainda vou a tempo de remediar o passado com ela. Tenho a perfeita consciência que a culpa é minha, mas tu já conheces o meu feitio. Rodolfo abraçou mais uma vez o seu grande e único amigo da sua geração. Estava com saudades dos livros que me costumavas emprestar e sobre os quais falávamos à medida que os líamos, José. Temos que pôr a leitura em dia. Quando reparou nas horas, já estava na altura de sair de casa. Podes ficar aqui o tempo que entenderes. Esta casa é como se fosse tua. À 1h30 da tarde desse dia, Rodolfo não falhou ao encontro com o personagem que tinha encontrado no café Brasileira. Ao vê-lo, levantou-se imediatamente e disse-lhe para se dirigirem à barbearia do seu amigo. Ao entrar, dirigiu-se a ele, exclamando: "Boa tarde. Aqui está o jovem que eu encontrei ontem e que te disse que quer aprender a tua profissão." Voltando-se para trás e perguntando como é que o Rodolfo se chamava. "Então queres mudar de profissão, jovem? Não achas dinheiro suficiente a engraxar sapatos ou existe outro motivo que te faz mudar de ofício?" Perguntou o barbeiro com um ar bastante sisudo. "É um trabalho bastante duro de suportar, senhor, e eu já o faço há algum tempo. Também estou exposto ao frio e à chuva durante o inverno, e isso não me faz muito bem à saúde. Para além do facto de ter interesse de conhecer outras profissões, posso assegurar-lhe que aprendo depressa."
Olha que enquanto fores aprendiz eu não te posso pagar muito. Tens que pensar que estás a aprender como se estivesses na escola. Tens que te conformar com as gorjetas que os clientes te dão, mas também te digo que o tipo de clientela desta casa tem bastante dinheiro e são bastante generosos. Bom, já não tenho mais nada que fazer aqui então. Espero que te portes bem, jovem, e até um destes dias. Já sabes que eu sou um cliente diário deste estabelecimento, não é, Jorge? Exclamou o distinto cavalheiro que o tinha apresentado ao barbeiro. Não tenho palavras para lhe agradecer, senhor. Depois de ficar sozinho com o barbeiro, Rodolfo lembrou-se que, com o seu entusiasmo e certo nervosismo, não tinha perguntado o nome daquela personagem que o tinha ajudado tão voluntariamente. Como é que se chama aquele senhor? Então não sabes o nome do teu benfeitor, jovem? É uma pessoa muito rica, Rodolfo, e com muitas influências nas altas esferas. O seu nome é António, mas toda a gente lhe chama o Champas. Rodolfo apercebeu-se da importância estratégica que aquele trabalho lhe podia trazer a nível de conhecimentos. O destino tinha-lhe dado mais uma possibilidade de poder progredir na vida. Não deixou de pensar no facto de que, se isto se tivesse passado numa outra barbearia, tudo seria completamente diferente. Agradeceu mais uma vez ao barbeiro, acordando o princípio do trabalho na segunda-feira da semana seguinte, e dirigiu-se mais uma vez ao cais do Sodré. Agora tinha que transmitir esta notícia ao pai de José. Antes não o poderia abandonar devido a tudo aquilo porque ele estava a passar com a ausência do filho, mas desta vez não tinha tanto receio de o fazer, uma vez que ele já estava de volta.